Fala com o seu vizinho assim: Deus quer falar com você, você quer ouvir? Amém? Porque se ele falar e a gente não ouvir, não adianta de nada, né? Perda de tempo, como diz o outro. Não tem comunicação. Se ele fala, a gente não presta atenção, a gente não escuta. Mas você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus, eu tenho certeza que Ele há de falar ao nosso coração. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos. Te bendizemos na beleza da tua santidade por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer, e te pedimos, fala o nosso coração, Senhor. Fala o meu coração, fala o coração dos seus filhos. Espírito Santo, o Senhor nos justificou, nos santificou, e o Senhor está aqui e quer falar conosco. Todo espírito contrário, todo espírito de distração, em nome de Jesus, seja queimado agora, lançado fora daqui. Anjo do Senhor, destrua toda a obra do inferno. Nós não aceitamos nesse lugar. Espírito Santo, só o Senhor tem liberdade aqui. Que a sua palavra venha como uma espada, Senhor, como ela é, e penetre mais profundo do nosso ser, dividindo alma e espírito, colocando as coisas no lugar, trazendo os frutos necessários. Eu lhe peço em nome de Jesus, amém e amém. Fala com o seu vizinho assim: uma só palavra de Deus. Não, mas aí você não tomou café, eu sei que ele está do seu lado, mas fala mais alto que ele para ele te ouvir melhor. Fala: uma só palavra de Deus pode mudar a sua história, meu irmão. Com uma palavra Deus cria céu e terra, e haja luz e ouve. Você fica repetindo a mensagem inteira também, não? E haja luz e houve luz, e fez separação entre as águas. Com uma só palavra Deus faz tudo, amém? Faz tudo. E uma palavra dele na nossa vida, num dia qualquer assim, que não é um dia qualquer, é o dia do Senhor, né? Israel tinha o sábado como o dia do Senhor, nós temos o domingo como o dia do Senhor, amém? Não? Para Israel era o sétimo dia, para nós é o primeiro, é primazia dele. Domingo é o primeiro dia da semana, a gente sabe disso, né? Nós começamos a trabalhar na segunda, porque justamente domingo é dele. Tem que botar essa mentalidade na cabeça. Tem um monte de crente, ó, olha o banco vazio aí, ó, que está perdendo essa mentalidade. Domingo é dele, amém? É dele. E o que acontece é que cada oportunidade de estar diante da presença dele e receber uma palavra faz a diferença total para a nossa vida. Se estivermos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar, a nossa vida pode dar um salto enorme, depende do nosso coração. E eu creio que aquilo que Deus colocou no meu coração para falar hoje, realmente pode acrescentar muito na nossa vida, creio mesmo. Estava orando ao Senhor e veio esse tema no meu coração. Nós vamos falar um pouco sobre os roubadores da fé. Assim, muito claro, eu entendi o que Deus queria falar conosco, porque se tem uma coisa que vai fazer total diferença na nossa vida, é como cremos, em que cremos, qual a quantidade de fé exercemos. Porque a Bíblia faz menção a tamanhos de fé, faz não? Jesus mesmo citou: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e disserem esse monte, sai daí e lança-te no mar, vai acontecer. Quantos aqui já conseguiram lançar um monte assim da terra para o mar? Levanta a mão aí. Então olha dentro dos olhos do seu vizinho e fala assim: olha, tem uma notícia para te dar, sua fé não chegou nem no tamanho do grão da mostarda. Brincadeira, às vezes você não conseguiu um monte literal, mas venceu um problema que era uma montanha, em fé em Jesus. Então eu quero
falar um pouquinho sobre isso. Nós vemos na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, Deus, através das Escrituras, sempre mostrando a importância da fé na vida do ser humano. Sabe, Romanos capítulo 4, verso 3 fala assim, porque diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. Num tempo em que a justiça, ela era colocada sobre os homens através dos seus atos, né? O Antigo Testamento revela a lei, e aí então é uma questão de conquista diária, é uma questão de fazer por merecer. A Bíblia diz que Abraão recebeu justificação por fé. Sabe o que é justificação? Hoje eu não vou conseguir entrar no tema, porque é um tema muito profundo, mas vou pregar um dia sobre isso aqui. Justificação é você estar limpo diante de Deus, por todos os seus pecados. Você está justificado diante de Deus, não pelos seus méritos, mas pelo mérito dele, pela fé no que Jesus fez. Então você se torna justo, amém? Mesmo não sendo justo no sentido de não cometer pecado. Mas então a Bíblia fala qual a importância da fé, desde a antiguidade. E quando nós falamos de fé, é necessário entender que não é só o fato de crer em algo. Eu já conversei com muitas pessoas sobre isso, e às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho fé. E aí há uma questão nesse mundo que diz assim, é uma questão, se você crê, já está bom. Mas não é bem assim, sabe? Não é só a questão, não é simplesmente o fato de crer, mas é crer certo no que é certo. Porque pode crer em coisas erradas, e aí vai colher frutos ruins, sabe? Então não é só fé. Às vezes as pessoas mal interpretam essa questão da fé, porque a Bíblia diz, Jesus citou, e eu vou ler aqui com vocês, algumas vezes a tua fé te salvou. E aí muita gente fala assim, não, o que importa mesmo é ter fé. Se tem fé, tá bom. Não, mas não é bem assim. Não é só ter fé, é ter fé certa naquilo que é certo. Sabe, as pessoas interpretam erroneamente a questão da fé. Elas pensam que só de acreditar em algo é o suficiente. Não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Exemplo, vou citar uns exemplos. Eu acredito que numa imagem, por exemplo, ou acredito firmemente que se eu tiver um objeto, um trevo de 4 folhas dentro do bolso, uma ferradura pendurada na porta da casa, ou um pé de coelho no chaveiro, são coisas dos mais antigos. Os mais novos de repente não sabem isso, né? Mas as pessoas criam que aquilo ali ia trazer alguma coisa. É fé? É fé. Mas vai colher alguma coisa dessa fé? Porque está praticando fé mística, não é verdade? Está praticando uma fé errada, naquilo que não é para ter fé. Porque não é o fato de você carregar o pé de coelho. O pé de coelho simbolizava o quê? Eu não lembro. Quando a pessoa carregava o pé de coelho, era o quê? Para trazer o quê? Você carregava o pé de coelho, né? Sem vergonha. Estou brincando. Pensei que era dinheiro, mas é sorte, né? Aí o trevo de 4 folhas também é sorte, não é verdade? Uma nota de $1 dentro da carteira, já viu essa? Pior que tem crente que faz isso. Fala baixinho assim, ó. Crente. Quem faz essas coisas é macumbeiro gospel. Isso é mandinga, irmão. Você sabia disso, não? Às vezes você vai na loja, pode ser, eu nunca vi, né? Mas você vai na loja de um crente, aí tem lá um gatinho daquele assim, ó, sabe, com a mãozinha assim? Já viu aquilo? Você sabe o que é aquilo, né? Os chineses acreditam que ele está trazendo prosperidade.
Ou aí o crente dentro de casa vai comprar um incenso lá, amor, vai acender um incensinho do amor para a casa dele ficar cheia de amor. Está amarrado e sem força, é do capeta. Isso é macumba, irmão. Eu estou falando sério. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que tem uma intenção por detrás para trazer algo, se não for Deus, é do diabo. Se você botar uma ferradura lá, vai trazer não sei o que para sua casa. Se você botar isso aí é mandinga. Você veio para escutar a verdade? Não. Mas é fé, as pessoas usam como fé. E tem gente que fala e prova: mas pastor, eu fiz um negócio desse e tive resultado. Tem ou não tem? E aí, o que aconteceu? Aí a pessoa sabe o que a pessoa fala? Deus viu a minha fé. De maneira nenhuma foi Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Mas pastor, eu fiz uma promessa ao santo fulano de tal quando era do mundo, eu andei de joelho não sei quanto tempo lá, e a pessoa que eu fiz a promessa recebeu a cura. Deus viu a minha fé? Não. Quem recebeu a glória foi Deus, ou foi a imagem, o santo que fez a promessa? Quem? Deus compartilha a glória dele com alguém? Não. Por que o diabo faz isso então, pastor? O diabo tem poder para curar alguém? Não. Mas ele tem poder para tirar uma enfermidade que ele mesmo pôs da pessoa, para que ela pense: foi o negócio que eu fiz, foi a promessa que eu fiz, foi não sei o que eu fiz para o santo fulano de tal, por isso que deu certo assim. Aí o diabo pôs, ele mesmo tira, e a pessoa passa o resto da vida servindo aquilo ali, porque ela viu um milagre acontecer. Mas não, havia um demônio lá. Ele mandou o demônio: ela fez o que eu queria, agora sai daí, vai para outra área, vai lá na finança dela, deixa essa doença de lado, vai para a finança. E a pessoa pensa que ela foi curada pelo negócio lá que ela estava crendo. Fé errônea, é fé, mas é errada. Está entendendo? Então não é só o fato de crer, porque senão tudo que eu acreditasse poderia trazer alguma coisa boa para mim. Não é isso. É crer certo, de maneira certa, naquilo que é certo. Não é só crer, sabe? Então, porque na verdade é uma questão de fé muito forte. A Bíblia fala que o justo vive e se você crer de forma errada, você vai colher esses frutos, porque você vive de fé. Se eu creio de forma certa, eu vou colher frutos bons. Se eu creio de forma errada, eu vou colher frutos ruins. Aparentemente algo aconteceu, mas na verdade é o diabo que tirou de um lado e botou no outro, e de repente a situação piorou muito mais. Sabe, então não é uma questão de acreditar simplesmente, mas é acreditar naquilo que é real, que é verdadeiro e que vai mudar a sua história. Essa é a questão. É crer no certo da maneira certa, é crer no verdadeiro que vai trazer realmente a verdade sobre a sua vida, que não vai te prender ainda mais nas mentiras. Amém? Então fala com o seu vizinho assim: nada de incenso lá, meu irmão. Para que esse negócio começar a voar a panela lá, não vai me chamar para orar não. Agora fala: acende um incenso lá, tá? Não me liga de madrugada não, que eu vou falar: mas aí eu vou perguntar assim: mas qual incenso você tinha acendido? Pastor, acendi o incenso da paz. Então agora acende o da guerra, minha irmã, você vencer essa guerra aí. Não, mas aqui ninguém acende incenso não, né? Amém. E fede, tá, irmão? Se você gostava, me perdoa, mas eu acho que fede tanto. Mas tem gente que gosta, né? Jesus, estou gravando esse negócio, tudo vai para o YouTube. Espero que ninguém fale mal de mim. Mas amém. Então a questão não é só ter fé, é uma fé verdadeira naquilo que é verdadeiro. E a importância da fé
Jesus citou várias vezes, olha que interessante, olha, e Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou, Lucas 18:42, e disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz, Lucas 7:50, ele disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou, Lucas 17:19, e ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, Lucas 8:48, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e ser curada deste mal, Marcos 5:34, e Jesus disse: vai, a tua fé salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, Marcos 10:52, e Jesus voltando-se, vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, e a mulher imediatamente ficou sã, Mateus 9:22, tudo deriva da fé, tudo deriva da fé, sabe, as pessoas experimentaram milagres gloriosos, mas não somente porque creram, porque aqui alguém pode falar: então o poder está na fé. Sim, a fé tem poder? Sim, por quê? Porque crê no que é poderoso. Não é só o fato de crer, eu não sei se eu estou me explicando bem, mas eu quero que você grave isso. Não é só o fato de eu acreditar, eu tenho que acreditar naquilo que pode me mudar. Isso vai trazer resultados. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, agora pode colocar aí, por favor, eu li rápido aqui os outros, mas esse coloca na tela. Hebreus 12, verso 2. Olha bem da onde vem a fé. O escritor dos Hebreus fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Olha o que está escrito lá, ó. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A minha versão está diferente um pouquinho, olha. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então a Bíblia fala que os olhos daquele que crê tem que crer em quem? Naquele que é o autor e consumador da fé, e o nome dele é Jesus. Então quem nos deu fé? Quem criou a fé? Jesus. E quem a faz consumada, verdadeira, plena, para que os milagres aconteçam? Jesus. Então, se eu tenho fé, é porque o autor da fé pôs ela em mim, para que eu creia que Ele mesmo, como consumador da fé, traga os resultados necessários para a minha vida. Então é fé naquele que a criou e que a consuma, naquele que a pôs em nosso coração e que faz com que ela gere resultados em nós, porque Ele é quem põe a fé e Ele é mesmo que dá respostas à fé que temos nele. Então o texto é muito claro, o texto está advertindo o seguinte: crê certo na pessoa certa e da forma certa e vai ter resultados. Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Ele é aquele que põe fé no nosso coração e Ele é o que dá os resultados dessa fé nele. Então ter fé, mas se não for em Jesus, não adianta de nada. Deu para entender até aqui? Ele é o autor e consumador da fé. E se você for parar para ver, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que é tão importante esse tema? Porque na nossa vida tudo vai depender da nossa fé. Tudo. O que você acha que é a coisa mais importante para você? Para mim, a coisa mais importante da minha vida é a minha salvação. Porque nessa terra pode ser que eu passe 80, 70, 90, 100 anos, mas o que vai acontecer depois disso que é o negócio, que aí é onde vai estar começando a vida de verdade. Porque o que é 100 anos, ou 80 anos, ou 90 anos, perto de toda uma eternidade? Nada, né? É um cisco. Não é verdade? Você está me acompanhando aqui? Dá uma sacudida no vizinho e fala: você está acordado, irmão? Fica ligado.
Então olha só, e a Bíblia fala que para a coisa então mais importante da nossa vida acontecer, a gente precisa só de quê? De fé. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele tenha vida eterna. Então a coisa mais importante para o ser humano, que é ter a vida eterna, depende da fé. Sabe? Efésios capítulo 2 verso 8 fala assim, porque pela graça sois salvos. Sim, um favor que Deus fez por nós que a gente não merecia, graça. Mas não é só por ela, é mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você está aqui, crê em Deus e crê que Jesus morreu por você, agradeça a Ele, porque foi Ele que te deu o dom para crer. Foi uma dádiva de Deus para você. Olha que Deus tão lindo e amoroso. Ele nos dá salvação, porque a salvação é pela sua graça, o favor que nós não merecíamos, e Ele mesmo é que nos dá o dom para crer nisso. Uau! Não sei se você consegue entender a grandeza disso, desse amor de Deus. Mas então a Bíblia está dizendo que a salvação, que é a coisa mais importante que alguém precisa ter na sua vida, porque é onde ela vai passar a eternidade, se no céu ou no inferno, depende da fé. Na fé naquilo que Jesus fez por nós, porque a gente por nós mesmos nunca vamos conseguir. Essa semana eu estava escutando algo muito interessante, alguém falando sobre a lei. Muitos de nós pensamos que a lei foi estabelecida no Antigo Testamento para que as pessoas pudessem cumpri-la e então serem aprovadas por Deus, verdade? Essa é a ideia de lei. Você cumpre o que está escrito, então você é aprovado. Mas na verdade, quando a Bíblia fala que o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam, a lei veio para mostrar a nossa miserabilidade, de nós olharmos para a lei e falarmos, realmente eu não consigo cumprir tudo isso, eu preciso de alguém que me ajude. Aí eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem e cumpre toda a lei, ele se torna maldito naquela cruz, e através da sua graça somos salvos. Aleluia! Sabe, então você precisa de fé para tudo. A coisa mais importante da sua vida está baseada na fé, não nos seus atos de bondade, não nos seus atos de perfeição. Crer que Jesus me salvou, fé. E fora isso, tudo que nós precisamos para essa vida está ligado à fé. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 21, verso 21 e 22. Mateus capítulo 21, versículo 21 e versículo 22. Enquanto está abrindo eu vou lendo. Diz assim: Jesus porém respondendo disse-lhes, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserte, erga-te e precipite-te no mar, assim será feito. E tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Fala com o seu vizinho assim, tudo é tudo. Você entende a imensidão do negócio? Tudo é tudo. Os discípulos estavam abismados porque Jesus falou com a figueira, nunca mais você vai produzir, e ela secou. E eles ficaram, uau, como isso aconteceu? Jesus falou, olha, se vocês tiverem fé, vocês não vão só fazer só isso, vocês vão fazer até que um monte sai de um lugar e vai para outro lugar. E aí mais que isso, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, tudo vai ser feito. Então da nossa fé depende toda a nossa vida. Se a gente crê, verdadeiramente Jesus irá fazer. Se a gente crê e não duvidar, está escrito, tudo que você pedir, se é para a glória de Deus, se está de acordo com a Bíblia, vai acontecer. Amém, queridos? É tudo. E aí eu pergunto, como anda a nossa fé?
Como anda a nossa fé? Como eu disse, os resultados da nossa vida será de acordo ao resultado da nossa fé. Romanos no capítulo 1, verso 17 fala assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu já falei isso milhares de vezes aqui na igreja, os resultados da vida de alguém é acordo à fé que ele tem. Eu até já falei de crer nas mentiras do diabo. Por exemplo, se eu começo a crer que eu não dou em nada, que eu não presto para nada, que eu não vou conseguir nada, os resultados que eu vou ter, os frutos que eu vou levar, são estes. Sabe, tem gente que não consegue vencer o pecado, sabe por quê? Porque ele botou na cabeça dele, eu sou um miserável pecador, eu não consigo, isso é mais forte do que eu, tudo contrário ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos santos, separados, comprados, justificados, mais que vencedores. Só que se você ficar declarando o que o diabo diz, você vai colher esses frutos. E ele não consegue vencer o pecado, você crê que você é o pior dos piores. Agora, se você crê no que a Bíblia diz e começar a botar em prática o que a Bíblia diz, não, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus, está escrito isso, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem, então eu posso vencer esse pecado, eu sou mais que vencedor, amém? Aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. E aí você começa a crer no que a Bíblia diz, automaticamente os frutos vão vindo. Mas se você colocar na sua cabeça, não, eu sou assim mesmo, eu sou ranzinza, eu sou brigão, aí tem pessoa que gosta, né, do errado, aí que é o problema, aí é difícil mudar. Se você gostar de viver uma vida errada, aí para mudar não tem jeito. Tem que primeiro condenar os atos errados, né? Olhar no espelho e falar, meu filho, você está muito longe de parecer com Jesus, vamos ver aqui o que precisa mudar. É a primeira coisa a se fazer. E depois é começar a declarar em fé. Sabe, eu tropecei ali, mas não quer dizer que eu sou isso. É lógico que a pessoa que mentiu, ela é o quê? É mentiroso. Porque não são 10 mentiras que faz um mentiroso, basta a primeira. Não são 10 atos de roubo que faz um ladrão, basta o primeiro. Certo ou errado? Roubou uma caneta é o quê? Ladrão. Não é o valor do que roubou, é se roubou. Não é a quantidade de mentira que falou para ser chamado de mentiroso. É o primeiro ato. Mas aí há uma diferença entre eu chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu cometi esse ato, eu estou arrependido, eu vou lutar para não cometê-lo, do que eu ficar declarando sobre minha própria vida, eu sou mentiroso mesmo, eu não consigo mesmo, porque você acaba se adaptando a esse tipo de fé, e você vai viver a vida inteira preso na mentira. Mas quando você começar a declarar em fé a obra que Jesus Cristo fez na cruz por você, as coisas vão começar a mudar com toda certeza. Sabe, não, eu sou assim mesmo, meu pavio é muito curto. Ué, compra mais um pedaço de pavio, alonga ele, sei lá, dá um jeito. Porque enquanto você declarar isso e crer assim, você vai ser assim. Porque você não está crendo no que a Bíblia diz. Você está diminuindo o poder daquele que pode mudar a sua história. Então você tem que olhar para a sua realidade e enxergá-la, não se fazer de bobo nem de cego, mas crer no Deus que pode mudá-la. Eu enxergo a realidade é essa, mas o meu Deus diz isso sobre a minha vida, e eu vou crer nele. Está entendendo? Então fala assim comigo, glória a Deus. Agora existem os roubadores da fé. Sabe, algumas questões fazem com que a gente perca a fé, e aí a gente tem que tomar cuidado com esses roubadores. Foi a palavra que eu escolhi, tem no dicionário, tá? Então não seria ladrão não. Ladrão traria só para uma pessoa, roubadores, o Espírito Santo colocou no meu coração, porque são várias coisas que roubam a nossa fé às vezes. E o que acontece? Qual o cuidado que nós temos que ter, e o que vem roubando às vezes a nossa fé? Em primeiro lugar, há uma coisa forte, olha só o que a Bíblia diz em Filipenses
capítulo 4, verso 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Uma das coisas que tem roubado a nossa fé nesses dias é a ansiedade. Ansiedade barra preocupação. Porque quando a gente olha a realidade do mundo de hoje, infelizmente a gente espera desgraça. Porque as coisas estão tão terríveis, né? Tanta gente corrupta, tanta mentira, tanta gente passando por cima das leis. Parece, a gente fica assim: Jesus, a gente não tem poder para mudar o negócio, é tão horrível o que está acontecendo. E acaba que a nossa mente fica condicionada a desgraças, né? E entra preocupações, e entra ansiedade. E quando eu falo de ansiedade, existem tipos de ansiedade. Existe a ansiedade que é até boa para o ser humano, que é aquela questão da ansiedade boa, no sentido de que, por exemplo, poxa, amanhã tem um passeio para fazer, e eu fico naquela ansiedade, sabe? Louco para fazer o passeio. A gente tem isso dentro de nós, esse tipo de ansiedade. Amém? Isso é bom, faz parte da vida do ser humano. Existe um outro tipo de ansiedade que é patológica, doença, né? Por exemplo, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, já é um distúrbio mental, uma doença psíquica, que faz com que a pessoa, o que uma pessoa normal, uma situação que para uma pessoa normal é muito tranquila, para uma pessoa que tem um problema de ansiedade, falando patologicamente de uma doença, aquilo para ele é algo horroroso. Vou dar um exemplo: uma dor na unha, para uma pessoa normal é só uma dor na unha, mas uma dor na unha para uma pessoa que tem uma ansiedade patológica, que já virou uma doença, ele pensa 1 milhão de coisas. Ai meu Deus, eu acho que eu vou morrer, esse negócio parece câncer, e aí vai para o Google, né? Porque já a ansiedade, ela passou de nível, não é só aquela questão normal, vou entrar para saber o que é uma dor na unha, mas está de boa. Não, o outro é quando a ansiedade normal, ela se começa a ser exagerada e começa a afetar a sua forma de viver. E deixa eu te falar uma coisa: nós estamos aí, a mídia toda, nesse tempo, falando sobre o Setembro Amarelo, e isso é muito importante, né, para a gente cuidar um pouco mais da nossa saúde mental. Não brinque com essas questões. Se você sente uma dor, você vai no médico. Se é na coluna, você vai no ortopedista. É assim ou não? Se é dor de cabeça, você vai no neuro. Se tem questões psicológicas que estão maltratando o seu dia a dia, procure ajuda. Primeiramente espiritual. Fale com o seu discipulador, com os seus pastores. Abra o seu coração. Não tenha medo nem vergonha disso. Segundo lugar, se necessário, ajuda de um profissional. Vai fazer uma terapia, vá num psiquiatra. Para com essa bobeira de pensar que psiquiatra é médico de doido. E se for também, você vai estar no lugar certo. Quantos aqui são doidos por Jesus? Então você pode ir no psiquiatra se ele for médico de doido. Vai com essa mentalidade. Sabe por quê? Porque às vezes você está sofrendo além da conta, porque você não está se cuidando. E é necessário. Porque só quem já passou por uma ansiedade, ou passe por uma ansiedade patológica, sabe como é horrível. Eu vivi, e se demole eu ainda vivo. Não tenho vergonha nenhuma, vou no médico, me trato, me cuido. Sempre quando eu tenho oportunidade, converso com alguém que sabe mais do que eu sobre isso. Por quê? Porque infelizmente eu adquiri uma patologia. Eu sou ansioso
de uma forma patológica, não só o ansioso normal. Está me entendendo ou não? E a ansiedade, tanto a normal, vamos esquecer a normal, mas a ansiedade patológica, ela rouba também a nossa fé. A pessoa que está ansioso por enfermidade, ela se sente condenada por tudo, ela pensa que Deus esqueceu dela. Isso são coisas que acontecem com quem está passando por essa doença. E deixa eu dizer uma coisa, para de bobeira, você não está ficando doido não, são coisas que precisam serem tratadas, tem cura, tem como resolver. Às vezes só de abrir o seu coração você vai ser curado, só está tentando vencer sozinho, sabe? Precisa abrir o coração. A gente não é um negócio que a gente acumula as coisas da vida e aquilo desaparece, não. O tempo parece que fez com que aquelas questões desapareçam, mas na verdade está só guardando, está indo tudo lá para o porão da alma. Vou falar assim porque é mais fácil de compreender. E aí você não sabe por que você está vivendo uma série de pensamentos intrusivos. O que são pensamentos intrusivos? Coisas que você nem gosta de pensar e nem quer pensar, mas vem na sua mente. Ansiedade. Sabe? É difícil falar sobre esse tema, porque ainda é muito complexo dentro das igrejas, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem crentes que não conseguem nem orar, sabe por quê? Porque quando ele começa a orar, vem pensamentos na cabeça dele que são pensamentos pecaminosos, e aí ele já se sente a pior pessoa do mundo e nem ora, porque como é que eu oro? E ele se sente terrivelmente condenado por aquilo. E aí, o que faz? E aí essa pessoa não tem coragem de falar para ninguém isso. Por quê? Como é que eu vou falar para a pessoa que eu estou orando, mas está vindo um pensamento muito doido na minha cabeça? E a pessoa fica desesperada, mas ela vai sofrendo isso sozinha, porque ela não tem coragem de abrir isso para ninguém. E aí você vai escutar alguém falando assim, são setas do diabo. Pode ser? Pode. Mas a seta você fala, em nome de Jesus, sai. E ela sai. Mas e quando você fala em nome de Jesus, sai e aquela porcaria não sai? É uma doença. Ansiedade generalizada traz pensamentos intrusivos, são pensamentos que você não quer pensar, mas você pensa assim mesmo. Por exemplo, muitas pessoas quando estão doentes da alma, com ansiedade generalizada, ela pode ter crises de pensar que Deus não existe. Entra um negócio na cabeça dela, ela fica numa dúvida sozinha, uma dúvida louca. E eu estou falando de um problema psíquico. De repente não é ansiedade generalizada, ou está ligado a isso, é o toque, transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa cria uma mentalidade sobre algo, e para tirar dela é horrível. Uma vez eu atendi um adolescente, que ele cismou que havia pecado contra o Espírito Santo, e eu falei, mas filho, você blasfemou? Você falou, não. Mas não, ele tinha toque. Então na mente dele, ele pensava pensamentos intrusivos, sem querer pensar, coisas ruins contra o Espírito Santo. Isso vinha na mente dele, e ele pensava que aquilo era dele. Então ele se sentia a pior pessoa do mundo. Ele falava para mim, não tem mais jeito, eu vou para o inferno. Um adolescente desesperado, porque ele viveu pensando que pecou contra o Espírito Santo. Mas você perguntava para ele, você quer pensar isso? Não, não quero pensar. Então não é seu, filho. Eu tentava convencer, não é seu, não acredita. Na época eu não tinha tanta sabedoria como eu tenho hoje, eu repreendia os demônios, pensando que era muito espiritual, mas não, era só um pensamento intrusivo. Que o nosso cérebro é uma coisa louca, até aquilo que a gente não quer pensar, ele pensa por ele mesmo. Outro dia, de repente, o Michel, os psicólogos da igreja, veio aqui dar uma aula melhor. Mas é só para te ajudar a te livrar de um peso que de repente você está carregando, pensando que é o pior ser humano possível, mas não, é uma doença que você tem que tratar, como uma febre que de repente você adquiriu. Está entendendo? Você está pensando porque você quer pensar? Não, vem na minha cabeça, não quero pensar sobre isso. Primeira coisa, repreenda em nome de Jesus. Não saiu, entenda, isso é ansiedade, vai passar.
Então a ansiedade, ela rouba a fé. E às vezes você não está conseguindo crer, não é porque você é um pecador, que você é uma pessoa imunda, que Deus não te ama. Não, você está passando por um processo de uma enfermidade e nem sabe, e precisa tratá-la. Estamos juntos? Estamos juntos ou não estamos juntos? Você está recebendo? Está sendo válido? Nós vamos terminar o culto, vamos embora para casa. Agora, não é só esse tipo de ansiedade, também tem ansiedade pecaminosa, sabia não? Que é a preocupação excessiva por não acreditar que Deus está no controle das coisas. Aí já não estou falando de doença, sabe? É aquela que está escrita em Mateus 13, Mateus capítulo 13, verso 22, coloca aí, filho, por favor. Mateus 13, 22. Olha só: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Porque a pessoa é tão preocupada, dinheiro, 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 eu tenho que ter, e aí vive aquilo ali, aquilo rouba a fé, e aí é um pecado. Você está entendendo? Porque está deixando o coração enganoso tomar o lugar. E aí, se não tem dinheiro, ele fica louco. Aí é uma ansiedade mais para preocupação exacerbada. Aí a gente tem que vigiar, porque a preocupação sufoca a semente da palavra de Deus. Tem que confiar no Deus que a gente serve. Por exemplo, tem gente que não dizima porque, ai meu Deus, se eu tirar isso aqui vai me faltar. Peca por conta de preocupação. O que é preocupação? É preocupar-se antes do tempo. Nem sabe o que vai acontecer, mas já está preocupado. Está me entendendo não? Você nem sabe se vai faltar não. Você não sabe se Deus vai prover um milagre amanhã, você vai ficar rico ou não. Mas está deixando de fazer alguma coisa por conta de preocupação, se preocupando antes do tempo. E aí quando chega a questão, ele fala, meu Deus, nem era aquilo, mas eu perdi a bênção, porque eu me preocupei. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: o que você não conseguiu resolver, entrega na mão de Deus. Acabou, agora é com Ele. A nossa parte vai até as nossas forças. A Bíblia diz que não vem provação sobre nós, senão humana, que possamos suportar. Então se veio, você suporta, faz o que você pôde. Não deu mais, entregue e confia. Ponto. Porque senão essa preocupação rouba a sua fé. Fala comigo então: ansiedade e preocupação podem roubar a fé. Agora, a segunda coisa que rouba a fé de muitos, sabe o que é? Condenação. A pessoa não se sente digna de receber as bênçãos de Deus, não se sente digna de ter nem a presença de Deus. Rouba a fé. Você acredita no que a Bíblia diz? Amém? Olha o que está escrito comigo em Romanos capítulo 5, põe para mim por favor, verso 1 e 2, em nome de Jesus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: uma vez que você creu que Jesus morreu por seus pecados, você foi justificado. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, o justo vive da fé. Algumas pessoas quando veem esse texto falam assim, meu Deus, já complicou, porque como é que o justo vive da fé? Eu já não sou tão justo assim, porque eu peco, e ainda vou ter que ter fé. Mas quando a Bíblia fala o justo vive da fé, porque o justo é aquele que foi justificado. Ele se tornou justo não pelos seus atos, mas pelos atos e méritos de Jesus.
pelo que Jesus fez, Ele com a sua morte me justificou. Eu falei na semana passada aqui, as marcas não saíram da mão dele, sabe por quê? Porque quando Jesus chega diante de Deus e fala: olha lá, pai, o Júlio, eu estou aqui por ele. Aí Deus olha as marcas e fala: realmente, ele é justo porque você justificou ele, meu filho. Então nós não nos tornamos justos pelos nossos atos, nós nos tornamos justos pelos atos de Jesus. E justificados pela fé, nós estamos como com Deus? Olha o texto: em paz. Então quando você for orar, ora como um justo. Por que você fica orando? Ai meu pai, eu não sei se eu mereço. Mas se porventura o Senhor achar que eu sou digno, já acabou com a graça. Aí Deus já falou lá de cima: esquece, porque você nunca vai ser digno. Então não precisa nem continuar a oração. Está me entendendo ou não? Acho que vocês estão tão fracos hoje, gente. Pelo amor de Deus, fala assim: meu vizinho, faz uma cara que pelo menos está legal, porque senão o pastor desiste de pregar. Essa cara de concha está acabando comigo. Eu estou desanimando. Acabou a bateria. Eu ia falar besteira, já acabou a bateria, viu? Mas você fica com essa cara de quem comeu e não gostou. Eu fico triste aqui, me dá vontade de parar de pregar diante de Deus. Fala com o seu vizinho: tem misericórdia, seu pastor, ajuda aí. Pelo menos tenta mostrar que está interessante. Eu espero em Deus que você esteja quietinho assim, que você está recebendo bastante. Amém? Mas por favor, não faz isso não, porque eu sou ansioso, eu fico pensando que você não está gostando. Ainda que eu não me importe tanto, aí você com Deus, eu estou fazendo meu papel. Mas vamos lá, olha só, queridos: justificados, pois, pela então você não é justificado pelas obras, você é justificado pela fé. Eu acho que você está devagar porque eu estou gritando um pouco. Eu vou começar a gritar um pouco mais. Você não é justificado pelas suas obras. Não são os méritos daquilo que você faz de certo que faz diante de Deus você ser justo. A minha Bíblia diz que justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Abraão foi justo pelos seus atos? Pela sua fé, porque creu, e isso foi imputado a ele como justiça. Ele recebeu o nome de justo, não porque ele era o cara Abraão, mas porque ele creu. Ninguém vai conseguir o título de justo por seus méritos, mas somente pelos méritos de um, a saber, Jesus Cristo, o justo Filho de Deus, que sem pecado morreu pelos pecadores, para que eles pudessem serem feitos justos como Ele é. O Evangelho é loucura para aqueles que não creem por isso. Como pode um pecador, alguém que peca e falha, se dizer justo? Porque é uma coisa louca, contraditória. Eu cometo atos de injustiça, como eu sou justo? Mas eu não sou justo pelos meus méritos, eu sou justo porque Ele me fez justo. Você vai falar comigo uma coisa? Fala assim, fala o seu nome e fala assim, ó. Por exemplo, Júlio Justo. Vamos lá, 1, 2, 3. Júlio Justo. Se você é Roberto, é mais que justo, você é Roberto Justus. Que piada besta. Mas eu ouvi um pastor aí falando, eu gravei dele. Presta atenção numa coisa, irmãos. Você vai diante de Deus como um indigno, sendo que a Bíblia diz que através de Jesus você é digno. Como é que você quer viver milagres? É crer no certo da maneira certa. Justificados, pois, temos paz com Deus. Se você está em Jesus, você está com paz com Deus. Se não está, você precisa correr para Ele. A Bíblia diz assim, olha, se andarmos na luz,
assim como Ele na luz está, os nossos pecados são perdoados. Então o que eu preciso fazer, pastor? Eu ando na luz. Não quer dizer que eu sou 100%, que eu sou santo ao ponto de não pecar, mas eu estou na luz, eu estou com Jesus. Enquanto você estiver com Jesus, você está justificado. Enquanto você estiver com Jesus, você está justificado. Agora, se você vive deliberadamente no pecado longe de Jesus, precisa voltar para Jesus. Está me entendendo? Mas se você está em Cristo, você está? Se você está em Cristo, você está justificado. Vamos lá, se você está em Cristo, você está? Júlio e o Roberto também. Preste atenção numa coisa: a condenação tem roubado a nossa fé, porque a gente já vai diante de Deus como um miserável. Não estou dizendo que você tem que chegar lá e falar assim: ó pai, estou aqui, eu sou o cara, o Senhor vai me dar porque eu sou o bam, eu oro pra caramba. Tem nada a ver com isso. Não estou dizendo que você não tenha que orar, mas a bênção vai vir pela graça dele, porque Jesus é o cara. Nós não merecemos, mas somos dignos por Jesus. Você está conseguindo compreender a mensagem? Nós não merecemos, mas somos dignos por Jesus. Não mereço, mas quando eu vou diante de Deus e falo: Jesus, o Senhor fez de mim justo, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu posso orar para o enfermo crendo que ele vai ser curado. Sabe por quê? Porque não é pelos meus méritos, porque ele me fez justo, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você está conseguindo entender o negócio como é profundo? Então tire da sua vida a condenação. Romanos capítulo 8 verso 1 fala assim: portanto agora nenhuma condenação há. Fala comigo: nenhuma. Aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma vez que você deixou o pecado, deixou esse mundo velho para trás, você está andando segundo o Espírito, não há mais condenação na sua vida, pois uma vez justificado, você está em paz com Deus. Sabe qual é o problema? Na nossa mentalidade a gente está assim: meu Deus, Deus está com raiva de mim, porque eu falhei, Deus está doido para me pegar e tal. Só que lá se tivesse Instagram no céu, ou WhatsApp no céu, o seu status lá no céu estava assim, ó: em paz com Deus. Por quê? Porque eu estou em Cristo, e uma vez em Cristo eu sou justificado pela fé nele, e estou em paz com Deus. Então quando eu vou orar em paz com Deus. Senhor, eu não tenho dúvida que o Senhor está me escutando, porque Jesus morreu por mim, e Ele me fez digno de estar diante do Senhor. Como a Bíblia diz que nós podemos entrar confiadamente no trono da graça e encontrar o oportuno socorro. Por quê? Porque Ele nos fez justo para isto. Eu posso entrar não pelos meus méritos, mas por aquilo que Ele fez por mim. Deixa eu dizer uma coisa para você: até quando vai ficar carregando uma mentalidade de escravo sendo filho? Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você nasceu de novo em Cristo Jesus, você está em paz com Deus, Deus te ama, é pela fé que somos justificados. Então não deixe a condenação roubar a sua fé, porque se a gente vai pedir alguma coisa diante de Deus, pensando que não somos dignos de receber, porque não somos merecedores, não vamos receber, porque a gente está incrédulo. Então eu tenho que ir crendo no sacrifício de Jesus. Ele me deu a oportunidade de receber tudo que eu não podia comprar, Ele me deu a graça de receber tudo que eu mesmo não podia adquirir pelos meus próprios feitos. Ele fez isso por mim. Amém, queridos? Agora uma outra coisa, já estou terminando, coloque-se de pé por favor. Eu tenho sido tão certinho com a hora, ai meu pai. Só falta mais 5 pontos, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, acho que eu vou pregar isso domingo que vem. Vamos parar por aqui. Mas eu queria tanto terminar. Mas tem tanta coisa para falar. Fala assim com o seu vizinho: semana que vem, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Hoje estou engraçadinho, né, irmãos?
É porque a palavra de Deus é tão linda, tão poderosa, não tem como não se alegrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cadê os meninos que cantam aqui, que tocam aqui? Pode vir. E as meninas também, né? Não deixe a preocupação tirar a sua fé. Sabe, lembra que o que a Bíblia diz em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe, o apóstolo Paulo, ensinando aos filipenses, ele fala assim: olha, não fique ansioso por coisa alguma. Está preocupado, ansioso? Para um tempinho. Aí o que você vai fazer? Mas em tudo, por orações e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então não fique andando ansioso por coisa alguma. Tem uma preocupação chateando, uma ansiedade, alguma coisa? Vai aos pés dele e fala: Pai, olha, é isso e é isso que eu estou precisando. E não é só com orações e súplicas, mas também com agradecimento. Irmãos, eu sei que tem coisas que parecem impossível para nós, mas deixa eu dizer uma coisa: confia no seu Deus. Eu preciso confessar para você, para mim também não é fácil. Tem coisas que eu oro todo dia, e eu falo: Pai, o que está acontecendo? Por que isso não muda? Por que não aconteceu ainda? Senhor, me ajuda. Mas a Bíblia diz, eu quero que você fique bem ligado nisso, porque isso pode mudar a sua história nesse momento. A Bíblia diz que as suas orações, se você está ansioso e preocupado por algo, coloque diante dele em oração e súplica, mas com ações de graças. Acabou de chegar diante dele e falar: Pai, olha só, o que está me preocupando é o seguinte: eu tenho que pagar uma conta amanhã e eu não tenho dinheiro, ou o carro, ou a família, ou o trabalho, eu não sei o que. Colocou diante dele, amém, oração e súplica. Aí começa a agradecer: obrigado, Pai, porque mesmo sem eu saber, eu sei que o Senhor vai fazer. Obrigado, Pai, porque eu sei que eu vou pagar essa dívida. Obrigado, Pai, porque eu sei que a provisão vai chegar. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor já morreu na cruz por essa enfermidade que eu estou passando por ela, o Senhor já levou ela por mim. Obrigado, Pai, eu já coloquei diante do Senhor, e eu sei que tudo que eu preciso está em Ti. Todas as coisas estão nas Tuas mãos. Tudo é possível àquele que crê. O Senhor suprirá todas as necessidades de cada um de nós, segundo as Suas riquezas em glória em Cristo Jesus. O Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz já está sobre o Senhor. Obrigado, porque eu creio no milagre. Sabe, está ansioso, coloque diante de Deus e já comece a agradecer pela vitória. Pai, parece que eu não vejo saída, mas o Senhor tem todas as saídas para todas as coisas. O Senhor tem resposta para tudo. Súplica, petição e ação de graça. Se você está com dor, a dor vai embora da sua vida agora, em nome de Jesus. Pode receber que é um milagre que eu estou liberando sobre a sua vida aqui. Se você está sentindo dor, você entrou aqui sentindo dor, a dor suma agora, sai da sua cabeça, sai da sua vida, vai embora em nome de Jesus. Agora, nesse instante, preste atenção, não deixe mais a preocupação tirar a sua fé. Nunca mais se sinta indigno para pedir algo a Deus, porque Jesus morreu para que você fosse digno. Então todas as vezes que você entrar diante dele, entre confiadamente. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar diante do trono confiadamente para encontrarmos oportuno socorro. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem uma história muito interessante. Um servo de Deus estava orando,
E de repente Jesus aparece para ele. E esse homem estava dizendo: mas Senhor, eu preciso, mas eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. E Jesus apareceu para ele e falou duramente assim com ele: não fale que aquilo que eu fiz ser digno continua indigno. A morte de Jesus trouxe dignidade para nós. Então não fale que aquilo que ele tornou digno não é digno. Tem uma história que eu gosto muito também, isso é verdade. Um pastor tinha uma irmã, senhorinha na igreja dele, e de vez em quando essa irmã chegava para ele e falava assim: pastor, Jesus foi lá em casa hoje, sentou lá na minha cama e nós conversamos, foi maravilhoso. Na primeira vez que ele falou isso, que ela falou isso para ele, ele falou: uau, verdade, que legal, irmão. Uns meses depois, novamente: pastor, tem uma coisa para te contar. E ele fala: que foi? Jesus me visitou ontem. É mesmo? É, ele sentou lá e conversou comigo, foi maravilhoso. E aí, passado alguns dias mais, ela vai: pastor, tem uma coisa para te contar. Ele falou: o que foi? Ele falou: pastor, Jesus foi lá em casa ontem. E aí aquele pastor falou: como assim? Jesus visita essa mulher todo dia, mas lá em casa e nunca apareceu para mim, nunca foi. E ele meio indignado falou assim: é mesmo, irmã? Então faz um favor para mim, a próxima vez que ele for lá, você vai fazer uma pergunta para ele, para mim, amém? A irmã falou: amém, pastor. Você vai falar assim com ele: olha, Jesus, o meu pastor mandou te perguntar qual foi o pecado que ele cometeu quando ele estava lá no seminário teológico ainda, antes de ser pastor. Aí ela falou: você quer que eu pergunte isso para ele, pastor? Ele falou: sim. A próxima vez que ele for lá, você vai falar com ele: Jesus, ó, meu pastor pediu para me perguntar um negócio para você. Ele falou: se eu me responder qual foi o pecado que ele cometeu quando ele estava lá no seminário teológico. Passado algum tempo, o pastor pensou assim: olha lá, Jesus não voltou mais lá, né? Porque ela não me respondeu até hoje. Acabou com aquela conversa fiada. Aí um belo dia aquela senhora chegou e falou: pastor, tem uma coisa para te contar. Ele falou: não é possível. Ela disse: Jesus foi lá em casa ontem. E aí ele suou frio, irmão. Que ele pensou assim: se Jesus foi lá mesmo, estou frio, então ela vai saber o que é que eu fiz lá no verão passado. E aí ele foi e falou assim, com aquele gelo na barriga. E aí a irmã perguntou para ele o que é que eu fiz de errado quando eu estava no seminário. E ela falou: pergunta aí, pastor. E aí o frio foi aumentando e ele falou assim: mas e aí, o que que ele disse, irmã? Pastor, ele falou uma coisa para mim. Ele falou que dos seus pecados ele já não lembra mais. Uma vez que ele te perdoou, ele não lembra mais dos seus pecados. Por que você vai continuar lembrando todo dia? Se ele já te perdoou, ele te perdoou. E a Bíblia diz que uma vez perdoados, lavados e remidos pelo seu sangue, nós temos paz com Deus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, os nossos pecados são perdoados. Basta você andar com Jesus. O que você não pode fazer é deixar Jesus. Se deixar, aí é outra coisa. Aí está debaixo de condenação. Mas se você estiver com Jesus, você está justificado. Quando você dobrar o seu joelho na terra, lá no céu os anjos falam assim: peraí, porque tem um justo orando, e a oração do justo tem muito poder. Quando você dobrar o seu joelhinho a partir de hoje, lembre-se que os céus estão dizendo assim: vamos parar tudo, porque tem um justo orando. Creia no que a Bíblia diz ao seu respeito. Não deixe os roubadores roubarem a sua fé. Não deixe os enganos roubarem a sua fé. Não deixe as preocupações, a ansiedade, as condenações roubarem a sua fé. Creia, o seu Deus é pleno e completo, Ele faz tudo perfeito. Quem sou eu para orar por alguém
eu sou tão falho. Não, eu sou justificado. Uau! Eu vou lá orar porque eu sou justificado. Aleluia. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele perdoará os seus pecados. E não só isso, Ele é a propiciação pelos seus pecados, Ele é o pagamento pelos seus pecados. Então nós estamos em paz com Deus. Fala com o seu vizinho assim: ei justo. Fala: ei justo. Você está em paz com Deus. Você está em paz com Deus. Você está em paz com Deus. Então comece a usar nas suas orações. Comece a clamar com mais fervor. Comece a fazer mais, porque você está em paz com Deus. Você está em paz com Deus. Uma vez foi justificados, temos paz com Deus. Aleluia. Põe a mão no seu coração.